A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para estar trazendo uma palavra de salvação e de edificação espiritual. Meus irmãos, eu senti estar trazendo hoje uma mensagem que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, que fala a quinta carta à igreja de Sardes, né? A igreja que vivia de aparência, né? Vamos ler o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, amém? Apocalipse capítulo 3, a palavra do Senhor está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tem recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o teu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, olha que tremendo. Aqui Jesus ele se apresenta aqui para essa quinta carta à igreja de Sardes, dizendo, né? Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele continua dizendo: eu sei as tuas obras, né? Jesus, ele sempre sabe as nossas obras. Não somente aquilo que nós fazemos fisicamente, mas ele sabe os nossos pensamentos, as nossas intenções, né? Ele diz: eu sei as tuas obras, que tem nome de quem está vivo, né? Mas estás morto. Aquela igreja é uma igreja que tinha um nome, né? Que tinha uma fama, que é uma igreja avivada, uma igreja viva, né? Uma igreja talvez ali que as pessoas passavam, não, ali, eu vou naquela igreja ali que eu vou receber vitória, eu vou receber bênção. Ali tem Deus naquela igreja. Mas é uma igreja que vive somente de aparência. A Bíblia diz aqui, ó, tem nomes de quem está vivo, mas está morto. Isso é a Bíblia que está dizendo. Quantas igrejas, meus irmãos, no dia de hoje está assim também? Que aparentemente é uma igreja avivada, aparentemente é uma igreja onde ali o poder de Deus ali está naquele lugar, tem profecia, tem revelação, mas somente aquilo é aparência, né? Somente aparência. Não é porque a igreja está cheia, significa que todos vão ser salvos, né? Igreja lotada não é sinônimo de salvação. A igreja pode estar cheia, mas se não tiver a mensagem do arrependimento, se não tiver ali um homem de Deus que combate, que prega contra o pecado, né? Não tem alma salva, não tem avivamento naquela igreja. São somente ali fermentos de fariseu. O que são os fermentos de fariseu? Aquelas palavras de alta ajuda, palavra de bênção, de vitória. Não estou dizendo que é pecado você pregar a palavra de bênção, mas o que vai livrar a tua alma da condenação eterna é você pregando contra o pecado. É você levando as pessoas ao arrependimento através da pregação da palavra do Senhor, né? Porque o Senhor diz que buscar primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Talvez essa igreja, meus irmãos, é uma igreja que demonstrava estar cheia, avivada, mas o Senhor diz: mas estás morta. Agora, por que o Senhor diz que aquela igreja está morta? Olha para você ver aqui na continuação. Está dizendo assim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha para você ver, igreja. Olha para você ver que tremendo. A igreja que demonstrava ser uma igreja viva, mas estava morta. Só que o Senhor Jesus fala aqui que ele não achou as obras, né, perfeitas diante de Deus. Quantas igrejas, irmão, no dia de hoje está cheia, mas não faz a obra de acordo com o que o Senhor quer, né? Porque muitas das vezes é assim, né? A gente quer ir na igreja ouvir uma palavra de bênção, ouvir uma palavra de vitória, mas o que vai livrar a nossa alma da condenação eterna é a palavra que combate o pecado, né? Talvez o pastor ali está fazendo algo que está agradando todo mundo que está no banco, mas será que está agradando a Deus? Será que aquelas obras estão agradando o Senhor? O Senhor reprova aqui, ó. Não achei tuas obras, né, agradável diante do Senhor, né?
Se for no dia de hoje, meus irmãos, quantas igrejas também que demonstram ser avivada, igreja lotada. Você passa nos templos cheios, né? Porque hoje em dia está assim. Muitos estão indo atrás de igreja cheia, de igreja lotada, onde pregam somente aquilo que você quer ouvir, que agrada a carne, mas a mensagem que combate o pecado, que leva a pessoa ao arrependimento, à santificação do corpo, da alma e do espírito, ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir uma palavra de conserto. Ninguém quer ouvir uma palavra que leva a pessoa a abandonar o pecado, abandonar o adultério, a mentira, abandonar as drogas, abandonar ali, meus irmãos, as coisas práticas imundas. Ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ouvir palavra de bênção. E palavra de bênção não livra a alma de ninguém da condenação eterna. Ele diz ainda mais aqui, ó. Guarda e arrependa-te. Se não vigiares, virei até ti, não saberás que hora ele irá vir na nossa vida. Arrependa-te, porque nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. Se nós partir, como é que vai estar a nossa vida diante do Senhor? Se nós partir, como que vai estar a nossa vida diante do Senhor? Será que não tem nada na nossa vida que vai impedir nossa salvação? O Senhor dá um conselho para essa igreja. Ser vigilante, arrependa-te. Arrependa-te. Olha para ver que o conselho que o Senhor arrependa-te. Isso é a misericórdia. Isso é a misericórdia. Arrependa-te. Senão virei até ti como ladrão, né? Quantas pessoas que ouviu o evangelho, que ouviu a palavra do Senhor, mesmo assim não quer se arrepender, quer continuar na prática do pecado, né? Quando pensa que não partiu-lhe sem a salvação e está sendo atormentado lá no inferno, né? Porque a Bíblia diz que todo aquele que parte sem a salvação, a alma dele é lançada no inferno e no grande dia é lançado no lago de fogo, segundo a parábola de Lázaro e rico. Olha que tremendo. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 4. Olha o que o versículo 4 diz, igreja. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Sabe o que eu entendo com isso? Não é porque a igreja está praticando coisa errada que você vai praticar também, não. Mesmo que essa igreja aqui, mesmo que tinha pessoas que estavam fazendo obras que não estavam agradando a Deus, tinha aqueles que estavam guardando a sã doutrina. Tinha aqueles que estavam guardando a verdadeira palavra de Deus, porque não estava lá para ouvir o homem, mas sim para ouvir o Senhor, né? Tem gente que pensa, não vou naquela igreja não, porque ele tem muita coisa errada, eu vou sair de lá. Aqui não diz que esses alguns que não se contaminaram não saiu de lá, não, apenas guardou a palavra de Deus, apenas guardou aquilo que foi ensinado no início, né? Porque, meus irmãos, porque quando a gente busca, né, Deus ele mostra para a gente o que é certo e o que é errado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você vai fazer algo errado, o Espírito Santo te constrange na hora, você não faz. Porque não tem como a treva e a luz andar junto. Não tem como você ter o Espírito Santo de Deus e cometer um pecado e não sentir o constrangimento. Não tem como. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar na sua vida, não faça isso, não vá para esse caminho, né? Lembra que Jó era um homem abençoado, Jó é um homem temente a Deus. A Bíblia diz que quando Jó percebia o mal, ele desviava do mal, é o Espírito Santo guiando ele. Né? Porque quem vive em espírito é guiado pelo Espírito e não pelo mundo. Então aqui tinha algumas pessoas que não contaminaram, mesmo que a igreja estava corrompida com o pecado, corrompida com as obras que não agradavam a Deus. Tinha os remanescentes. Bem assim somos nós, meus irmãos. Somos nós que queremos ter a nossa vida eterna. Nós devemos seguir não o homem, mas seguir a palavra de Deus. Porque o diabo vai usar pessoas para pregar a mensagem que não leva a pessoa ao arrependimento. O diabo vai usar pessoas para tentar te enganar com mensagens que não é do agrado do Senhor. E se você não tiver leitura bíblica, não tiver em oração, não tiver em vigilância, você acaba sendo enganado. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele pode se transfigurar até mesmo no anjo de luz para enganar as pessoas. Porque para ele não tem mais solução. Ele vai ser lançado no fogo. Mas para nós que estamos vivos, temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel, né? Então essa igreja aqui, ó, para aqueles que estavam ali fazendo obras que não agradavam a Deus, o Senhor Jesus disse, arrependa-te, arrependa-te, né? Isso é a misericórdia, meus irmãos, isso é a misericórdia. Nos dias de hoje, meus irmãos, nem Jesus ele usando as pessoas para pregar o evangelho, as pessoas não querem se arrepender. As pessoas estão amando mais fazer as práticas do mundo do que fazer a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Mateus, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, meus irmãos.
Então vamos buscar o Senhor enquanto é tempo, meus irmãos. Não é porque as pessoas estão praticando coisa errada que você vai praticar também, não. Segue a palavra de Deus, segue a Bíblia. Ah, mas eu não entendi a mensagem. Entra no teu quarto, ora a Deus, Deus vai te mostrar, né, o caminho certo. Se você tiver Espírito Santo de Deus, quando você for fazer algo ali, o Espírito Santo vai te responder, não, não é para você fazer isso, não é para você seguir esse caminho. Porque quem busca Deus, Deus ele não deixa a gente ficar enganado não, meus irmãos. Então vamos buscar o Senhor porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Vigia, né? Porque no céu não vai entrar quem está em pecado. No céu não vai entrar quem está no mundanismo, quem está no lesbianismo, quem está ali no homossexualismo, quem está nas vaidades, né? Praticando todo tipo de moralidade, não, meus irmãos. Só vai entrar quem é santo. Só vai entrar aqueles que estão santificando o corpo, a alma e o espírito. Não adianta você ser crente de uma metade e do outro você andar de qualquer maneira, não, né? Nós só vai entrar quem está, meus irmãos, quem abandonou o pecado, meus irmãos. Então Jesus está tendo a oportunidade, arrependa-te enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, né? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e tudo indica que a vinda dele está pertinho, né? Meus irmãos, vale a pena abandonar a vida mundana para servir a Deus. Não envergonhe de você falar que você é crente, não. Porque quando a gente estava no mundo, a gente não tinha vergonha de praticar as coisas do mundo. Por que depois, agora que a gente está servindo a Deus, vai ter vergonha de falar que somos servos do Senhor, né? Tem uma palavra que diz, né, que o Senhor Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também envergonharei dele naquele grande dia. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Ele está voltando para buscar a sua igreja, né? Assim como ele orientou essa igreja para buscar o arrependimento, ele nos orienta para que nós venhamos arrepender dos pecados, arrepender das práticas imundas. Ah, é fácil? Não é fácil, não. Jesus disse que o caminho da salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado, porque o caminho largo é o caminho que leva para a condenação eterna, mas o caminho da salvação tem que andar em santificação do corpo, não andar com roupas indecentes, não andar com roupa que vem fazer que você praticar lascívia, para não abandonar todo tipo de moralidade, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas Jesus fala, arrependa-te enquanto é tempo, porque Ele está voltando. Amém? Meus irmãos, guarda essa palavra no coração, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?